Brazil is very famous and well known in India, and especially in Sikkim, where I come from. During the World Cup event, almost half the population was flying Brazil flags on their cars. O Brasil é muito famoso e conhecido no mundo todo, especialmente na Índia e no Sikkim. E particularmente na Copa do Mundo, agora recentemente, metade das casas tinha bandeira do Brasil nas suas paredes. So, I think you have given me a very catchy subject. Confusion arises as wisdom. But my mind is still so sleepy that there is nothing called wisdom at the moment. Então, acho que é um assunto um tanto quanto difícil. A confusão surge como sabedoria, mas a minha mente no momento ela está muito sonolenta, né? Então é muito difícil captar alguma coisa. I think this subject was given because of a book that I had published. It is a short instruction, short text. The sayings of one of the great masters of Kajupa, the Gampopa. Gampopa's sayings, what we call as the Tsokchu, the Dharma for the assembly. There are three such texts, very short but very important instructions. Então, eu acho que a escolha do tema foi por causa do livro que eu publiquei há algum tempo atrás, e nesse livro são um texto curto, são instruções curtas de ditados e frases do grande mestre Kagyupa, que é o Gampopa, e que é Sopchu, que seria Dharma para a Assembleia. É um texto muito curto, mas são instruções muito importantes. And the owner of Shambhala publication once came to see me, and he told me that the 16th Karmapa and Chujam Trungpa Rinpoche, they were discussing one time about within themselves, and then they called him and they told that there is this book like that by Gampopa, and in future if we can find the text, you should get it published, translated and published in English also. He told me that, and around that time, the first time we had the collection of the works of the Gampopa published in India. And I found this text, and it was very inspiring text. So I started teaching this in the West, and then
it was the short text, the root text was translated, and then I tried to explain it. So this became a book. Of course, we cannot talk about the whole book tonight. I don't know what I will say about that. Há um tempo atrás, o dono da editora Shambhala foi me visitar e ele estava me contando que, numa certa ocasião, ele estava conversando com o 16º Karmapa e o 16º Karmapa falou para ele que existia esse livro do Gampopa, né, um livro que tinha frases dele, que tinha coisas ditas sobre ele, por ele. E que se esse texto pudesse ser encontrado, seria muito importante e benéfico ele ser publicado em inglês. E o dono da editora me contou isso, que ele inclusive tinha achado uma coletânea de textos do Gampopa. Então. E eu encontrei esse texto, e é um texto muito inspirador. E aí eu comecei a ensinar esse texto no Ocidente. Né? E o texto raiz esse texto raiz foi traduzido e eu dava as explicações, os comentários sobre o texto, né? E foi assim que esse livro nasceu, né? Infelizmente não dá para falar sobre o livro todo aqui essa noite, né? Então eu estou pensando aqui ainda sobre o que falar. The book begins with devotion. And then kind of ends with the Mahamudra instructions on how the confusion arises as wisdom. I don't know whether I should talk about the devotion. Maybe you have already heard a lot about devotion. But it is also true that people have lots of questions and doubts and sometimes misunderstandings also about devotion. O livro começa falando sobre devoção e depois ele termina com instruções do Mahamudra sobre como a confusão surge como sabedoria. Não sei se eu aqui devo falar sobre devoção. Na verdade, fala-se muito sobre devoção, mas também é verdade que as pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos e muito entendimento errado em relação à devoção. Generally speaking, Gampopa, Gampopa is you can almost say the main person who kind of founded the school of Kagyu lineage.
And when he was teaching the mind training, what is different and what is special of his teaching was that he started from the Buddha nature. He starts to say that the basic, the base, the ground is the what we call as the Tathagata Garbha. And that means that everybody, all of us, all the people, our consciousness, our mind, basically, there is no problem there. The Buddha nature. When we talk about Buddha nature, we're talking about that we have, our mind has some capacities, some natural qualities. And so those natural qualities are pure. But it's polluted, it's defiled. So therefore, what we need to do in order to bring lasting peace, happiness, and solution to our negative emotions, sufferings and pain and things like that, is to be able to experience fully that our true nature, our natural state. It's not to become something totally different, but to actually understand and experience our true nature. That's the main understanding. Então, a gente pode dizer que o Gampopa é a principal personalidade e praticamente fundou a linhagem Kagyu. E quando ele ensinava, quando ele dava ensinamentos sobre a mente, havia algo de diferente e especial nos ensinamentos dele. Ele começava falando sobre a natureza de Buda. Ele dizia que a base, a fundação é o Tathagata Garbha, ou seja, todo mundo, todos nós, todas as pessoas, a nossa consciência e a nossa mente, basicamente não há nenhum problema ali, né? Porque ela é a natureza de Buda. E quando a gente fala sobre a natureza de Buda, a nossa mente tem uma enorme capacidade. A natureza, a qualidade natural da nossa mente, ela é pura, só que ela está poluída, ela está manchada. Portanto, nós
precisamos, para que a gente possa trazer uma paz duradoura, uma felicidade duradoura para essas emoções negativas, esses sofrimentos e a dor que nós sentimos, nós precisamos experimentar de forma plena a verdadeira natureza, esse espaço natural. Nós não precisamos nos tornar algo totalmente diferente, mas nós simplesmente precisamos compreender e experimentar, vivenciar essa verdadeira natureza da mente. E essa é a principal coisa que a gente precisa compreender. Even when Buddha first taught meditation, this was the kind of the message. I think you know this story, how Buddha first taught how to meditate. It is said that Buddha was sitting next to the Ganges River with many of his followers, and then he was discussing about different topics, and then he told one of the students to go and bring some water from the river. So somebody went and got a kind of pot, earthen pot full of water from the river. And then Buddha said, "Is this water drinkable? Is it pure enough to drink?" And they looked, and Ganges River was polluted even at that time, I think. So they say, "No, it's not drinkable. There's lots of sand and lots of pollution in it, so it's not drinkable." And then Buddha said, "Okay, then leave this pot there. Don't do anything, just keep it there. Don't disturb it." So they kept it. And then he was discussing lots of other things, telling stories and things like that. And few hours passed. And then he said, "Now look at the water again. Is this water now drinkable or not?" And then they looked, and they said, "Oh, now it's clean. Now the water looks clean enough that you can drink it." So then Buddha said, "How come that before the water was not drinkable, it was not clean, and now, and we didn't do anything, we just left it there, and now it's clean, how come?" And people said, "Well, that's very easy. Before the water was mixed up with sand and all other things in the river. That's why it was not clean. And now we left this water, on its own, undisturbed, for some time. So now the true quality of the water, the natural quality of the water, has come out, and all the other things which is not the water separated from it. So therefore now the water is drinkable." And then Buddha said, that's the same way with our mind. The quality, the natural quality of our mind
is pure. It has all the good qualities are there. There is peace, there is joy, there is clarity. All these positive qualities, the wisdom is there, compassion is there. All these are natural qualities of the mind. But we don't experience it now because it is mixed up, it's disturbed, it's defiled. So what should we do? Actually, we should not do anything. We should let it settle down. We should not disturb it. We should allow it to experience the natural state of it. And then all its natural qualities will come out. We need to relax our mind. We need to allow to be natural. And then its natural qualities will naturally experienced. So that means that our kind of intrinsic nature or natural quality of our mind is not the problem, but it is polluted, it is defiled, it's disturbed. That's the problem. So therefore, and what is this disturbance? This disturbance, this pollution is what Buddha told. He said that this cause of suffering is klesha and karma. What it means, klesha in Sanskrit means negative emotions, or what we sometimes call disturbed emotions, and confusion, ignorance. Because of our ignorance, or ignorance means not knowing what it is. That means confusion. Confusion, and because of confusion, then all kind of negative emotions, or disturbed emotions, like anger, greed, too much attachment, too much jealousy, too much arrogance, all those negative emotions arise. And then when we kind of indulge, we allow these negative emotions to control us. We become a slave of these negative emotions. And then it becomes so heavily, like our habitual tendency, that it kind of becomes our second nature. So therefore, this habitual tendency, it becomes like our second nature. It becomes like we react only through that way, not any other way we know how to. That's karma. Karma is that we act, we react only through our negative and disturbed emotions. And that is why we always have an experience
of kind of unsatisfied, painful, disturbed. We cannot be totally peaceful, happy, joyful, because we are either always running after something in our emotions, in our mind, or running after something, or running away from something. It's always a struggle. I don't have something, I must have, I must get, I must, or I'm afraid of something, I should not have something, I don't want this, I have to get rid of it. So aversion and attachment. Our mind is always kind of engaged in this. And as long as our mind is like that, if our mind is always either kind of run after something or run away from something, then there is no peace of mind. Like, for instance, if we see something that is nice, that we think is beautiful, is wonderful, immediately, usually, I see this flower, I can see this flower, I can enjoy it, I can appreciate it, and then that's okay. But that's not our mind. Our mind says, oh, this is a beautiful flower. It's so nice. That's okay. But then it says, I want it. Then the problem starts. I want it. Now how to get it? Either be very nice to the people here, can you please give me this? Or when nobody's there, I take it. Both ways, difficulties. Because they will see me if I take it. Or maybe, but that's not the problem. The problem is, even if I get it, that's not the end of the problem. Now I cannot carry this, how do I carry this? I cannot carry this, then another problem. But then, most of the time what happens, I get it, I don't want it anymore. Then, how to get rid of it, that's another problem. If I keep on wanting it, then another problem. Fear of losing it. Now I have this flower, but it can be crushed very easily, it cannot go into the, all sorts of things. Fear of losing it. The fear of losing it will continue until either I lose it or I don't want it anymore. So the fear of losing it, that's a suffering. If I don't have the fear of losing, or if I lose it, then it starts again. I don't have something, how do I get it? So this way, even if something nice I see, it's continuous problem. Because of my way of reacting,
of attachment. If something not nice, if something not, not good, then the same way, I don't want it, I don't like it, I wish I don't get it. But even if I don't have it, it's still a problem, because I can have the fear of getting it as long as I get it, or as long as I don't have the fear of getting it. So therefore, with this state of mind, with this way of reacting, there's always potentially suffering, dissatisfaction, unhappiness, no peace. So therefore, what we need to change, what we need to do in order to bring the lasting peace and happiness is to change that way of reacting. We need to change that way of Mesmo quando o Buda ensinava meditação, ele transmitia essa mensagem. Não sei se vocês já ouviram essa história, quando ele estava dando ensinamento sobre meditação e o Buda estava sentado com seus seguidores perto do rio Ganges e eles estavam debatendo uma série de temas diferentes e ele pediu a um dos alunos dele que trouxesse água. E o aluno não sabia onde ir, então ele acabou indo, pegando um pote de água, foi no rio Ganges, encheu de água e trouxe para ele. E aí, quando chegou lá, o Buda perguntou: essa água, ela está limpa? Ela está boa para beber? Ela está pura para beber? Quer dizer, o Rinpoche acha que até naquela época, desde aquela época, o rio Ganges já era bastante poluído. E aí o pessoal olhou: não, essa água está suja, ela está misturada com sedimentos, poeira, sujeira e tudo. Então o Buda falou: então faz o seguinte, pega esse pote, deixa ali no canto e deixa quieto, não perturbe a água, não mexa, não chacoalhe. E ele continuou dando ensinamentos e contando histórias e coisas, e passaram-se várias horas. E aí ele falou assim: olha, e agora, como é que está aquela água? Ela está boa para beber? E eles olharam e a água estava totalmente límpida e dava realmente para beber aquela água. E o Buda perguntou: mas como é que isso é possível? Antes ela não estava limpa, ela não estava boa para beber e a gente não fez nada, como é que isso é possível? E as pessoas falaram: isso é fácil. Antes ela estava totalmente misturada com uma série de coisas, com sujeira, com sedimentos, né? E aí a gente deixou a água ali totalmente quieta, né? Totalmente repousando, né? E aí toda aquela sujeira ela depositou no fundo. E o que acontece e aí a verdadeira natureza da água, ela veio à tona, ela ficou visível. E agora a água, você consegue beber essa água. Com a mente, com a nossa mente, acontece da mesma maneira. A gente tem a qualidade da natureza da nossa mente, ela é totalmente pura, né? São qualidades totalmente positivas, qualidades de paz, de alegria, de clareza, de compaixão, de sabedoria, isso tudo está ali presente. Só que a gente não experimenta isso agora, porque a nossa mente está totalmente perturbada, misturada, né? Ela está agitada, e aí ela fica misturada com toda essa sujeira. Então, na verdade, a gente não precisa fazer nada, a gente simplesmente precisa deixar a nossa mente se assentar, né? Para que toda essa
perturbação se assente e que aí a gente possa perceber toda essa qualidade da natureza da nossa mente, para que isso fique visível para a gente. Então, para isso, a gente precisa relaxar a nossa mente e simplesmente permitir que essa qualidade natural da mente venha à tona. E essa natureza intrínseca. Mas o que acontece é que a gente está habituado a agir nesse processo mental de que a mente esteja perturbada, agitada, suja, né? E esse é o problema. Então, o Buda falou que toda essa poluição, toda essa agitação mental, era causa do nosso... É o que causava sofrimento. E a causa desse nosso sofrimento eram os kleshas e o karma. Kleshas são emoções negativas, emoções perturbadoras, né? E também a confusão e a ignorância. Você não saber o que é algo, isso é confusão. E a partir da confusão vem a raiva, a ganância, o apego, a inveja, a arrogância e todas as emoções negativas. E a gente acaba se envolvendo com essas emoções negativas. A gente fica escravo dessas emoções negativas. E aí nós temos esses hábitos e essas tendências, né? E isso praticamente se torna a nossa segunda natureza. E aí a gente, por hábito, a gente acaba reagindo de uma única maneira, né? Através de uma única forma. E isso é o karma. Porque nós reagimos sempre partindo das nossas emoções negativas e perturbadoras. E dessa forma, a gente acaba experimentando sempre essa sensação de insatisfação, essa insatisfatoriedade, né? A gente nunca consegue ficar totalmente feliz, totalmente em paz. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa ou fugindo de outra coisa na nossa mente. Então a gente tem essa relação de apego ou de desapego, de apego ou de aversão, né? A gente precisa ter alguma coisa, a gente tem que ter essa coisa, ou tem medo, eu preciso me livrar disso, né? Esse apego e aversão. E a mente, ela está sempre nesse extremo ou no outro, né? De estar correndo atrás de alguma coisa ou estar fugindo de outra coisa. Não há paz, não há tranquilidade. Então, por exemplo, eu vejo essa flor, né? É uma bela flor. E eu vejo a flor, eu aprecio a flor, eu curto a flor, tudo bem. O problema é que a nossa mente já fala, que flor bonita. Né? Se fosse só isso, tudo bem, mas aí vem aquilo, eu quero essa flor. E aí começa o problema, né? Porque como é que eu vou como é que eu vou ter essa flor para mim, né? De repente eu vou pedir, você pode dar essa flor para mim? Ou então, se ninguém estiver olhando, eu vou lá e pego a flor sem ninguém ver. Quer dizer, de certa forma, há uma dificuldade aí. Né? E é um problema, né? Essa coisa de eu querer ter alguma coisa é um problema que nunca termina. Ou do lado oposto, né? Eu não gostei disso, não quero isso, eu quero me livrar disso, eu não quero isso na minha frente. Né? Então a gente fica com essa coisa de querer se afastar ou esse medo de perder. Né? Então agora eu consegui a flor, então agora eu tenho medo de perder essa flor, né? Porque alguém pode roubar, ou eu posso perder, ou ela pode... alguma coisa pode esmagar ela tão facilmente porque ela é muito frágil. Né? E esse medo, ele perdura até eu perder a flor ou até eu não querer mais essa flor. Isso é um sofrimento muito grande, né? Dentro da gente. A gente acaba criando esse sofrimento muito grande. E se eu perder, aí começa tudo de novo. Eu quero outra flor, ou então eu quero outra coisa, ou eu quero aquela flor. Né? Então,
Então a gente fica nesses extremos, né, de apego e aversão. Então, nesse estado mental, isso é um sofrimento em potencial, né, essa insatisfação permanente. Né? E a gente precisa, na verdade, a gente precisa mudar essa maneira de ver isso, de se relacionar com as coisas dessa maneira. So therefore, all the teachings of Buddha are focused on how to, how to work on this, how to work on transforming this disturbed state of mind, how to work on our emotions, how to work on our habitual tendencies, how to work on our reactions. So it starts, everything kind of is concentrated on that. Because if I can find out deeply how to do that, then I can find my own peace of mind, lasting peace of mind, how I can deal with my own situations, emotions, how I experience. When I can do that, then even if, all the circumstances, environment and everything around me is not okay, I can still be okay. That's the solution, that's the thing. And then, if I know how to do that, I can also influence and help solve other problems and create situations and make things better for the world, for other people. But unless and until we can work on that, we can improve things, we can make things a little bit better, but we can never be totally free. And we can never be totally, what can you say, have the lasting kind of peace and happiness and joy. So all the teachings of the Buddha are on this, on how to work on ourselves, on our emotions, on our habitual tendencies, on our reactions. And that, many different teachings, many different instructions, many different ways, because Buddha never believed in just one way. Because he said, people are different. So, one way is not enough. One instruction would not help everybody. So therefore, lots of different kinds of teachings, different paths. Now, if we try to categorize all those teachings, generally we find dealing with our emotions, three kind of
we can kind of categorize under these three ways to work on our emotions. One is called letting go, abandonment. That we try to, by understanding that this negative way of reacting is not good, is not useful, then we kind of let it go naturally. Because any negative emotion, disturbed emotion, does not last long. So we let it go. That's the first thing. Second is transforming. Transforming means that when we have a negative way of reacting, we have a negative emotion, a disturbed emotion, consciously we focus our mind on something different, something positive, something opposite to that. And when we can do that, if I can do that, my state of mind is changed. I feel not that negative emotion, but positive emotion. I can allow that negative emotion go by refocusing or transforming. That's the second. And the third is, and this is where this confusion arises as wisdom comes. Deeply understanding the nature of our mind. We deeply understand the nature of our mind, then we know that whatever arises, whatever thoughts, emotions, whatever arises, it's not something, we actually feel that now I have a nice experience. Oh, that's very nice, I like it, it's wonderful, Now I have a not so nice experience. Oh, that's very bad, I don't want to, I want to get rid of it. But if we look a little bit deeply, both are not something coming from outside. Both are ourselves, our mind, our thoughts, our experience. It's arising from ourselves. It's like the ocean and the waves. If our mind is the ocean, it's waves. The waves are not separate from the ocean. Waves are also ocean. So ocean has not like, now this is a wave, I don't want it. This wave, I like it. I like only peace, no wave. It's not like that. It doesn't matter. Sometimes it comes in waves, sometimes it comes in peace. So in the same way, if I understand that whether there are lots of flows, lots of reactions or emotions or arisings, or there is no arisings, it's the same mind. It's me. Arisings is also myself. Thoughts, emotions. It arises out of itself, out of the mind. It dissolves out of the mind. So I don't have to, I don't need to really, run after it or run away from it. I can let it be.
if I knew this, if I deeply knew that anything that arises in my mind is just kind of manifestation of my mind. It's just my mind only. It's just different expressions. It's like if I look in a mirror and then I make my faces. If I say, that's so nice, if I say, I don't like it, it's very bad, it's the same thing. It's just I am doing it myself. So therefore, if I deeply understood that any of these emotions, reactions, and things like that, it is a temporary arising. It arises out of my mind. It dissolves in my mind. There's nothing outside there. I don't need to fear it. I don't need to, run after it. If I understood its nature, then I can relax while it is on. I don't need to say, oh, this is very bad, I don't want it, I have to get rid of it. I can say, oh, there is this. It's like looking at a film. So, when I have that deep understanding, then there's nothing you need to know, you need to do. There's nothing to do. There's no disturbance. And that is what we call confusion arises as wisdom. Confusion arises as wisdom means that negative thing, what we call negative, what we call problem, what we call, difficulties. Because we understand its true nature deeply, it self-liberates. It doesn't become a problem. So therefore, it's wisdom. It's not a problem. That's confusion arises as wisdom. That's the third way. So anyway, I'll not keep on talking too much. And if we have time or things like that, we will discuss these things more deeply. Lama was asking me what kind of empowerments I'm going to give and things like that. I says, I'm not giving any empowerments. I'm not good at giving empowerments. There are high lamas who give empowerments. I try to explain the Dharma as much as possible, as much as I know. So, wherever I go, I try to do that. So therefore, I like to discuss with you. I like questions. The sillier the question, the better it is. So, I'll stop myself, but you can ask questions. You can ask questions now, today, but you can ask questions, I don't know, maybe we have programs tomorrow, day after. So you are most welcome. That doesn't mean to say that I have an answer to all the questions. I might not have an answer to all the questions, but I might have an opinion.
Então, todos os ensinamentos do Buda, eles se resumem praticamente a como se trabalhar com isso, né? Como trabalhar, como transformar esse estado mental perturbado, como trabalhar com as emoções, como trabalhar com os nossos hábitos, nossas tendências habituais, como trabalhar com as nossas reações. Então, a gente precisa, então, primeiro descobrir como fazer isso, né? Então, como encontrar essa paz mental duradoura. Porque para que a gente consiga experimentar determinadas situações em que, mesmo que as coisas não pareçam estar bem, a gente, por dentro, a gente está bem, né? E isso, na verdade, é a solução, né? A gente não se deixar levar pelas coisas externas. Porque, e dessa maneira, a gente também é capaz de influenciar, de ajudar outros e solucionar outros problemas e outras situações. Se a gente não, a menos que a gente trabalhe com isso, que a gente consiga melhorar isso, a gente não vai ser totalmente livre. A gente não vai conseguir conquistar essa paz duradoura. E todos os ensinamentos do Buda falam sobre isso, sobre como trabalhar com isso, como trabalhar com as emoções, com as reações, né? E para isso ele deu uma série de ensinamentos, uma série de instruções. O Buda não acreditava numa única maneira. Ele pensava que, bom, as pessoas são diferentes, então uma maneira não é o suficiente, não é o bastante para isso, né? Uma única instrução não vai ser capaz de atingir, de ajudar todas as pessoas. Por isso que ele deu caminhos diferentes, ensinamentos diferentes. E se a gente tentar, de alguma forma, categorizar todos esses ensinamentos, né, sobre como lidar com as emoções, a gente pode talvez categorizar isso em três caminhos, né? O primeiro caminho é o deixar ir, abandonar, desprender, né? Através da compreensão de que os nossos problemas surgem a partir da maneira como nós reagimos às coisas, né? A gente começa a ser capaz de deixar ir, deixar passar, né? Deixar quaisquer emoções perturbadoras ou negativas que surgirem, a gente deixa elas passarem. Porque, na verdade, nenhuma dessas emoções perturbadoras, elas vão durar, né? Elas estão aqui, elas são temporárias. Então, a gente simplesmente deixa rolar, deixa passar. A segunda forma é a transformação, né? Quer dizer, quando essas reações negativas, essas emoções perturbadoras surgem, a gente procura se concentrar constantemente em coisas positivas, ou seja, no oposto, né? E quando a gente faz isso durante muito tempo, né, a gente consegue mudar esse estado mental, né? Quando, em vez de estar se focando em coisas negativas, a gente se foca no positivo, a gente transforma isso. E a terceira forma é a confusão que surge como sabedoria, né? Então a gente precisa ter uma compreensão profunda da natureza da mente. E se a gente tiver essa compreensão profunda da natureza da mente, nós vamos saber que tudo que surgir na nossa mente, sejam pensamentos, emoções, ou o que for, eles vão passar, né? Eles vão surgir na nossa mente e vão se dissolver na nossa mente. Então,
é aquilo, quer dizer, então eu agora estou tendo uma boa experiência. Que bom. Mas se a gente agora tendo essa experiência e eu quero manter essa experiência e eu quero que ela dure, aí começam os problemas. Ou então o oposto. Essa experiência que eu estou tendo agora, ela não é agradável, eu quero me livrar dessa experiência, eu quero ter uma experiência mais agradável. Quer dizer, a gente vai criando essa tensão. Então, se a gente olhar mais profundamente, né, ambas as situações não são algo que vem de fora, não é algo externo. Ambas as situações são uma experiência da nossa própria mente, surge de nós. É como o oceano e as ondas. Né? Se eu estou olhando as ondas, eu também estou vendo o oceano. Né? Eu não consigo separar uma coisa da outra. O próprio oceano pode pensar, essa onda eu não quero, essa eu não quero, eu só quero paz, eu só quero tranquilidade, mas na verdade as ondas fazem parte do oceano, elas estão lá presentes. Então, da mesma forma, se eu estiver observando que há uma série de reações, de emoções surgindo, né, eu consigo saber que essa emoção, assim como uma onda, ela vai surgir e vai se dissolver. Né? Ela vai surgir e se dissolver na nossa própria mente. Então, não há necessidade de sair correndo atrás de alguma coisa ou de fugir de alguma coisa. A gente simplesmente deixa as coisas passarem. E se eu souber disso, souber que o que surge é apenas o que vem à tona é apenas uma manifestação da nossa mente, a gente é capaz de experimentar, de vivenciar isso de uma forma diferente. Quando eu olho para o espelho, o que eu vejo é o meu rosto. Eu posso gostar do meu rosto, achar que legal, sou bonito e tal, ou então simplesmente não gostar do que eu estou vendo. Né? Que rosto feio e tal, quer dizer... Mas se você tiver uma compreensão profunda das emoções e das reações, né, você vai ver que essa sensação, essa percepção é uma coisa temporária, é uma coisa que vai surgir temporariamente e vai se dissolver em breve. Então você não precisa se apegar a isso, não precisa criar essa tensão. Porque se eu sou capaz de compreender a natureza da mente, então eu sou capaz de relaxar. E nós... E da mesma maneira, e a gente observa isso tudo como se a gente estivesse assistindo a um filme. Né? A gente não se incomoda tanto quando a gente está vendo um filme. E isso é o que nós chamamos de confusão que surge como sabedoria. Né? Da maneira como nós observamos os problemas, as reações negativas, as emoções negativas que surgem na nossa mente. Elas não são um problema, elas são simplesmente sabedoria. E essa é a terceira maneira, a terceira forma. Enfim, eu não quero ficar falando muito aqui. Né? A gente pode discutir isso mais profundamente depois. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Quer dizer, na verdade, as pessoas às vezes perguntam para mim qual é a iniciação que eu vou dar. Eu não sou muito bom de dar iniciações. Há uma série de lamas muito elevados que dão iniciações. Eu gosto, na verdade, de explicar o Dharma, de dar ensinamentos. Então, onde eu dou, é isso que eu faço. Eu gosto de debater, de questionar, gosto de responder perguntas e quero que vocês façam perguntas. E mais, quanto mais tola for a pergunta, melhor é a pergunta. Então, vocês podem fazer pergunta hoje, amanhã ou depois de amanhã. Todas as perguntas são muito bem-vindas. Isso não quer dizer que eu vá saber responder todas as perguntas. Talvez eu tenha apenas uma opinião sobre elas. Thank you. Obrigado.
Any questions? Alguma pergunta? Yes? Em português, eu não entendi a diferença entre o primeiro e o terceiro dos três tipos, o primeiro e o último. Entre o que seria só deixar aí e a confusão do cima e como se pudesse falar. You didn't understand very well the difference between the first and the third way. The first let go, and the third, the confusion that arises with me. The first is just letting go. Like for instance, I am upset. So maybe somebody said something, maybe somebody did something, maybe something happened, maybe something didn't happen, and I get upset. I get unhappy. And then I think, whether I upset or not upset is up to me. Whether that happens or not happens is due to circumstances. If somebody said something to me, it's up to this person whether he say or not say. But even if he says something bad, it's up to me whether I get upset and angry and and all other things or not. So, if I upset, I feel bad. I suffer. And then I suffer and I am upset and I am super nervous. And then everybody around me also unhappy. And maybe then I say something back or do something back to that person, and it creates more problem. So I say, okay, I don't need to get upset. I will try not to get upset. I breathe, or I just, relax, or, whatever I do, but I try to let that go. Yeah? By seeing this as a problem, it's not good, it's bad, I don't want it, I will let it go, I will abandon it. That's the first one. Yeah. Third one is, you don't have to let go. You don't have to, because you know this is, and it applies to anything. So you know, it's my thing, and it's a good one, bad one, nice one. So I have a deeper understanding of this emotion by having a deeper understanding of my own nature of mind. So therefore, I don't have to make a strong effort to let go. Even if it goes, it's okay. Even if it doesn't go, it's okay. Yeah. So when I have that understanding or clarity, that
if I'm upset, so what? It's no problem. Or if I'm angry, that's no problem, because it's just flow. I don't have to be so upset about it. I don't have to be so worried about it, because it's I don't mind. It's just a kind of a wave. Yeah. So when I really know that, then that emotion becomes not so kind of, what can you say, not so important. It cannot overpower me. And it can come and go. I don't need to be so worried about that. Because if I try to let go, sometimes I can let go, sometimes I don't let go, then I cannot let go, I feel very bad, I feel a little bad. And then when I go, now I am okay, now I don't have it, but then it comes back. Yeah? So now I can't come back, I have to let go. In the third case, I don't have to do that. But it's not easy to understand how to do that, the third one. That's the problem. Então, no primeiro, você simplesmente deixa passar, né? Deixa rolar. Por exemplo, se eu estiver aborrecido, se eu estiver chateado, porque alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa não aconteceu, aí eu me chateio, né? E aí eu penso... E aí eu acabo ficando chateado com isso. Então, o fato de eu ficar chateado ou não com o que aconteceu, com o que foi dito, isso depende única e exclusivamente de mim. Se alguma coisa acontece ou não, isso é devido às circunstâncias. Se alguém diz alguma coisa para mim, né, aquilo que foi dito depende daquela pessoa que falou. Mas a maneira como eu absorvo aquilo, como eu reajo àquilo, depende de mim. Então mesmo que se alguém chega e fala alguma coisa ruim para mim, né, depende de mim se eu vou ficar chateado ou não com aquilo que foi dito. E aí, se eu fico chateado, eu me sinto mal, eu sofro. E aí, se eu estou sofrendo, todas as pessoas à minha volta acabam ficando infelizes. E aí, porque eu estou sofrendo, eu acabo dizendo alguma coisa ruim, né? E isso acaba gerando mais problemas, né? E aí, então, eu tento, no caso, eu tento não ficar chateado, né? Eu vou tentar não ficar chateado com isso. Então, eu respiro, eu tento relaxar, né? Tento deixar aquela sensação passar, deixo rolar. Porque eu vejo aquilo como... Porque o problema é que eu vejo aquilo como sendo... Na verdade, eu vejo aquilo como sendo um problema. Como sendo algo que não é bom. E aí eu tento deixar aquilo passar. No terceiro caminho, terceira forma, eu não preciso deixar aquilo passar. Porque isso se aplica a tudo. Né? O que acontece é que eu tenho uma compreensão muito mais profunda da natureza da minha mente. Né? E aí, então, eu não preciso fazer um esforço muito forte para deixar as coisas passarem. Se eu ficar chateado ou não, tudo bem. Né? Então, porque eu preciso ter essa compreensão e essa clareza. Então, se eu ficar chateado, se eu ficar aborrecido, se eu ficar com raiva, não tem problema. Eu não preciso me preocupar com isso. Não preciso dar muita atenção a isso. Assim como as ondas, que elas vêm e passam.
Então, se eu souber disso em relação às emoções, não preciso me importar muito com elas, eu não preciso deixar que elas tomem conta de mim, eu não preciso me preocupar com isso. Né? Porque se eu tento, se eu me esforço, se eu tento deixar as coisas passarem, né? Pode ser que às vezes eu consiga, pode ser que às vezes eu não consiga. Né? E aí, de repente, se eu não conseguir, eu vou ficar chateado, mais chateado ainda. Né? Será? Pô, não estou conseguindo deixar isso passar, não estou conseguindo deixar isso passar. Né? Então, na terceira, você simplesmente não precisa fazer esse esforço todo. Só que também não é muito fácil você ter essa compreensão desse terceiro caminho. Não é algo muito fácil, essa compreensão mais aprofundada. Okay. Na terceira forma, o mestre disse que tudo é manifestação da própria natureza da mente. Então, o que eu tenho que fazer seria entender a natureza da mente. E entender a natureza da mente é mergulhar na própria mente, na própria natureza da mente através da meditação. So, the third way, we said that everything is a manifestation of the mind. So, I have to understand this nature of mind. So, to understand the nature of mind, so I have to go deeper. I have to plunge into the nature of mind through meditation. Meditation also. Through usually for anything in Buddhist way of understanding, we say through three ways. Through listening or study, through reflection, and through meditation. Listening is, we call it listening, but we can call it study also. And that is, we listen to the experience of enlightened beings, experienced, masters, what they have understood and how they have experienced. And when we listen to them, try to listen to them fully, without judgment, without putting our own interpretations as much as possible. Totally try to understand what they are saying and how they experience fully. That's the first step. And once we have understood a little bit what great masters are saying, what they are experiencing and things like that, then we try to put it our own. And then we think, we experiment, we analyze, and then we ask questions, we investigate. That's the second. But then, however much we investigate and we ask questions, sometimes it is intellectual. It becomes
only conceptual level, intellectual level. And that is not good enough, because we need to do it at the experience level, experience level, heart level, not the head level. Like somebody said, that the longest journey is from your head to your heart. So we need to, that experience. So that is meditation. Meditation is to, if you have some understanding, something, then we allow that to, we relax our mind on that. We let this to sink in and become our own experience. That's meditation. So these three ways. Yeah. But this has to come from within ourselves. Basically, this experience is also coming from our own wisdom. Because we have this capacity to know, capacity to understand, capacity to fully experience things. That's why we can do it. That's why the wisdom is a very important thing. And this is a very important difference, I think, between, say, like modern psychology and an ancient wisdom. Ancient wisdom way of thinking is that there is wisdom in everybody. So we use that wisdom. Like modern psychology sometimes tells me that like you need fear, they say. You need fear. Because if you don't have fear, how would you, protect yourself? How would you protect yourself? How would you cross a road without being hit by the car? I say we cross the road without hitting by the car is not because of fear, but because of wisdom. If we fear, we panic. If we panic, we are most likely to be hit by the car. Because panic is dangerous. Yeah? When we panic, then we run here, then we run there, then, most of the chicken get run over by the car because they panic. Yeah? We don't, if we are not that panicky, don't run over by the car because we can think, we have some wisdom. So that wisdom, to understand that wisdom is there, So therefore we understand, therefore we can see, therefore we can understand, therefore we can change, transform, So that's the idea.